Sala da igreja para parte, amém? Amém. Aleluia. Vou tentar ser o mais breve possível, até porque a gente está com o nosso tempo já um pouquinho apertado, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Se você tiver a sua Bíblia, abra comigo. Livro de Gênesis. Gênesis 12. Amém. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 12. Bem fácil de achar, né? Não tem mistério algum. Amém? Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor para os que acharam, amém? Deus chama Abraão e lhe faz promessa. O título: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu mostrarei, e farei-te-ei uma grande nação, abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Só até aqui, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu gostaria de falar de uma palavra que ela é muito rica em nossos corações, que fala justamente de promessas e da promessa de Deus para nós. Mas hoje eu não queria falar apenas da parte da promessa, mas eu queria, em nome de Jesus, que você entendesse o que seria eu não esqueci não, o que seria, porque muita gente não recebe a promessa de Deus. As crianças já subiram já? Já? Amém. Quando assim espera um pouquinho para a gente orar, amém? Por mais que pareça que não vai orar, mas a gente vai orar assim, sempre lembra. Tá bom? Em nome de Jesus. Dá um recado aí para eles aí, quem está na porta aí, para só subir quando orar, tá bom? Em nome de Jesus. Glória a Deus. E muitas vezes, vamos voltar ao que a gente estava falando, muitas vezes não alcançamos a promessa. E muitas pessoas, algumas na Bíblia, não alcançaram a promessa de Deus para a vida delas. É uma grande verdade que a gente para e olha, que se fala muito hoje de promessa, mas no Antigo Testamento não era comum esse tipo de palavra, de promessa. Mesmo porque as palavras que têm o mesmo significado, um significado parecido, a promessa era usada de forma diferente. Então, só para você entender, né, as palavras que se referem a um juramento ou a algo assim, são a primeira delas, são duas, né, que tem o mesmo significado de promessas, que seria lá, que diz a respeito do compromisso e objetivo, né, a descrição do que é acertado. Ou seja, Allah vem da mesma raiz de Elohim, que daí não ser novidade de que Deus, né, cumpre a sua palavra. E a segunda é justamente Davar, que se refere ao emprego, né, de palavras onde que promete alguma coisa, tenha proeminente consciência de que suas implicações ou não. Ou seja, para que você entenda, essa palavra, né, assim como a conotação, vem da palavra berite, que significa aliança. De modo que quando alguém faz uma aliança, que seria berite, com alguém que jura, que seria lá, através da sua palavra, que seria davar. Ou seja, antigamente não era
não existia promessa por escrito, não existia escritura, até mesmo porque no tempo do patriarca Abraão, a maioria da cultura era falada, não existia cultura escrita. Ou seja, a palavra de um homem, ela valia muito mais do que qualquer coisa. Quando o homem se prometia, se cumpria, se votava, se jurava um compromisso, ele tinha que cumprir aquele compromisso. E geralmente alguns compromissos, alguns juramentos eram feitos diante dos anciãos de uma cidade, para que realmente houvesse testemunhas que tivessem ali para confirmar, aquela pessoa jurou, ele se comprometeu com aquela palavra, com aquele juramento. E para que você entenda, querido, Deus, Ele é um Deus que Ele não mente. Deus é um Deus que Ele faz juramentos. Deus é um Deus que Ele tem juramentos ou promessas para mim e para você. E as promessas de Deus, elas vão se cumprir, elas se cumprem. Até porque Deus, a palavra de Deus fala, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então eu quero que você entenda da parte de Deus, que a parte de Deus Ele sempre vai cumprir. Se Deus te fala, olha só, querido, eu tenho para você, vou te dar uma casa, vou te dar um carro, eu vou salvar alguém da tua família, pode ter certeza que Deus não vai falhar na sua promessa. Então, o princípio original que eu quero explicar para você é que você e eu precisamos entender uma coisa. Nós precisamos entender isso. A gente tem um Deus que não falha. E nós temos um Deus que Ele se preocupa conosco e nos faz promessas. Assim como Ele fez na vida de Abraão. Deus estava preocupado em separar um povo no meio daquela terra. Separar um homem, alguém que realmente fosse obedecer ao Senhor, alguém que fosse andar na obediência daquilo que Deus queria. E é por isso que Deus separa homens e mulheres, assim como vocês que estão nessa noite, porque Deus tem um objetivo de fazer promessas, Deus tem um objetivo de abençoar, Deus tem um objetivo de trazer coisas boas para mim e para você. E é por isso que Ele nos separa. Ele te separou porque Ele tem bons pensamentos para você. Você compreende isso nessa noite? Aleluia. Então, queridos, como entramos nesses relatos, nós vemos que Deus, Ele faz aliança com Abraão, Ele faz aliança com Jacó, Ele faz aliança com Isaac. Deus, Ele se preocupou em todos aqueles que andaram nos seus caminhos, que obedeceram e ouviram a sua voz. Ele faz promessas, Ele faz juramentos e Ele tem planos bons para Ele. Eu preciso entender então algo importante na minha vida, que a minha vida, ela precisa estar voltada na vontade do Senhor, para que as promessas de Deus se cumpram para mim. E eu vou tentar ser mais rápido, porque nós ainda temos ceia e o tempo é curto, mas só para que você e eu entenda. Quando a gente olha para a vida de Abraão, a gente vê, eu queria citar alguns momentos da vida de Abraão, até porque a gente entendendo o contexto da história, a gente vai ver que Abraão acertou em muitas coisas e Abraão também errou em muitas coisas. Quando nós olhamos para aqueles que foram fiéis ao Senhor, para os homens de Deus, nós vemos que muitos deles estiveram muitas vezes à beira de perder a sua promessa, à beira de errar e perder a sua promessa. Mas Deus, Ele não olha como o homem olha. Talvez você nessa noite que entrou nesse lugar, você vai olhar para a sua vida e você vai olhar a sua vida cheia de erros, cheia de defeitos. Você vai dizer assim, realmente, se eu for olhar para a minha vida por aquilo que eu erro diante de Deus, eu não mereço nada do Senhor. Eu não mereço nem estar aqui, nem estar vivo nessa noite. Porque quando nós olhamos para os nossos erros, olhamos para os erros de alguém, a gente sempre vai ver falhas, sempre vai ver que a pessoa não merece. Mas Deus não vê como o homem vê. E eu queria justamente trazer
alguns versículos aqui que a gente entenda o propósito de Deus na vida de Abraão e entenda o propósito de Deus na minha e na tua vida. Uma das coisas importantes, querido, nessa noite que eu queria que você entendesse, vou até aproveitar a deixa da pastora, Eclesiastes capítulo 5, versículo 5, ele fala que Salomão ali fala a respeito de que é melhor não fazer promessas do que fazê-las e não. Então a gente precisa entender que da nossa parte a gente tem que ter muito cuidado naquilo que a gente fala com Deus. Quantas vezes nós prometemos a Deus? E justamente isso acontece muito no final do ano. Eu talvez não pregue na virada do ano, não sei, mas geralmente na virada do ano é uma época em que nós prometemos que vamos, as mulheres, né, vão fazer dieta, vão emagrecer, os homens, né, prometem que não, esse ano vou trocar de carro, esse ano vou fazer isso. Muitas pessoas fazem promessas, juramentos, muitas vezes prometem até Deus, esse ano eu vou ser mais fiel, eu vou orar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas Deus não quer que a gente faça votos de tolo. Deus não quer que a gente se comprometa com aquilo que a gente não pode cumprir. E muitas vezes a gente assume muitos compromissos e às vezes a gente acaba sendo prejudicado porque a gente não dá conta de cumprir todos os compromissos. Tem uma situação que isso é muito normal, vou até dar um exemplo aqui, né? Quantas vezes, né, aula de música, e acontecia muito que muitas vezes a gente começava a dar aula e eu muitas vezes dei aula de graça para algumas pessoas, e quando com o passar do tempo você vê que a pessoa não vai estudando, ela não vai se interessando, e aí então a pessoa, o ser humano normal, ele perde a sua disponibilidade de dar aula. Ele já passa a não querer mais dar aula. Por quê? Porque aquela pessoa que está tendo aula, ela não se esforça de estudar, ela não se esforça de chegar cedo, ela não se esforça de fazer o melhor para agradar, já que ela está sendo abençoada. E quantas vezes eu desisti de dar aula para pessoas, por quê? Porque quando você se doa, você acha que a pessoa vai corresponder. Muitas pessoas não correspondem. Isso é na amizade, isso é em todas as áreas da sua vida. Só para que você entenda. Então, muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Nós nos comprometemos com Deus e Deus, Ele acaba olhando para nós e vendo que muitas vezes prometemos coisas que não vão cumprir. E nós precisamos entender algo que nessa noite, muito mais do que prometer a Deus, nós precisamos fazer aquilo que Deus quer. E se você entender aquilo que Deus quer, então a sua vida, a sua perspectiva vai mudar. E até o seu relacionamento com Deus também vai mudar, porque quando você entende o que Deus quer na tua vida, você já passa a... Quando as pessoas vêm tentando te tirar do foco, quando as situações na tua vida começam a se embaraçar, porque quem trabalha na obra sabe que se a gente não vigiar, a gente se embaraça, a gente começa a assumir coisas, tanto no trabalho quanto na igreja, e quando você vê, você não tem tempo nem para você, porque você trabalhou tanto, você fez tanto na rua, fez tanto na igreja, fez tanto não sei aonde, que você acaba não tendo tempo para você e tempo para Deus. Então a gente precisa entender isso. Eu não posso me comprometer com aquilo que não importa. Eu não posso entrar na igreja esperando que eu tenha um pregador cheio da unção, tendo visão e revelação, se eu não busco ao Senhor para chegar aqui e oferecer um culto ao Senhor. Se eu fico triste, eu fico imaginando o Senhor, quando olha uma pessoa chegar às 8h30 na igreja, sem motivo, ou sem um motivo justo, ou todo domingo chegando atrasado, como a pastora fala. Querido, o culto não é para o pastor Leonardo, o culto não é para o pastor Estevão, o culto não é para o nosso diácono Júlio, o culto é para o Senhor. Aleluia. Então a gente fica tão preocupado, não vou chegar cedo porque não vai ter ninguém, eu não vou fazer isso. Então a gente vê que
não existe compromisso nosso com Deus. Que quando a gente tem compromisso com Deus, a gente tenta dar um melhor. A gente dá o glória mais caloroso no nosso coração. A gente abre a nossa alma, independente se o irmão está cantando certo, afinado, desafinado, não importa para ele. Quem está vivendo o primeiro amor, quem está amando ao Senhor acima de todas as coisas, ele não se importa se o pregador vai ser duro, se o pregador vai ser suave, ele não se importa com quem está do lado dele, ele não se importa com as circunstâncias que estão em volta, ele se importa em agradar o Senhor. Aleluia! E isso Abraão entendia. Isso Abraão compreendia. Que ele precisava agradar o Senhor. Tanto é que a primeira experiência de Abraão, eu creio com Deus, que a Bíblia não relata outra, Deus já fala diretamente para ele: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus está falando para Abraão: olha só, larga tudo, larga a tua família, larga os teus bens, larga os teus primos, parentes, amigos, eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou separar você e vou fazer algo na tua vida. E às vezes a gente precisa entender isso, que Deus, Ele quer separar você e eu para algo maior. E muitas vezes, se você continuar com as suas amizades, se você continuar com dando mais tempo para os seus parentes, para a sua família do que para Deus, você perde o seu foco. E Deus estava querendo mostrar isso para Abraão, e Abraão entendeu logo de cara, e o que Abraão fez foi um ato de fé, um ato de coragem. Talvez naquele tempo nem se falava sobre fé, mas Abraão ouviu aquela voz e ele obedeceu. E isso fez a diferença na vida de Abraão, desde o começo, porque Abraão entendeu que ele precisava tomar uma direção totalmente diferente daquilo que era a zona de conforto dele. E às vezes na nossa vida nós precisamos tomar decisões e sair da zona de conforto, para que Deus possa se revelar para nós, para que a gente vá viver a promessa de Deus na nossa vida. Então, entenda isso nessa noite. Deus tem coisas preciosas para a tua vida. Só que precisamos tomar decisões importantes. Precisamos compreender qual é a vontade de Deus para mim, para você. Então, olha só. Gênesis 12, o Senhor chama Abraão. Pare para pensar. Deus, Ele nunca vai prometer algo na tua vida que Ele não possa cumprir. Deus, vou repetir para você entender, Deus nunca vai prometer alguma coisa na tua vida que Ele não possa cumprir, ou que na frente Ele não vai querer cumprir na tua vida. Deus, Ele promete algo, se Ele promete alguma coisa, se Ele jura alguma coisa a você, é porque Ele quer fazer isso na tua vida. E Abraão então recebe o primeiro chamado de Deus, a primeira promessa de Deus na vida dele. Abraão então segue adiante, e Deus novamente no capítulo 15, você pode olhar no versículo 17, Deus novamente se apresenta a Abraão e faz novamente promessas. E ele fala até do seu servo Eliezer, que talvez seria o único ali daquele meio que poderia ter um filho, porque Abraão, todos sabemos que ele não conseguia ter filho com Sara. E da Abraão então, o que ele faz? Ele questiona o Senhor, só que o Senhor novamente fala para ele: Abraão, você precisa entender que é eu que estou te prometendo, que é eu que vou fazer na tua vida. E o tempo vai passando, então eu não vou me prolongar nos versículos para que a gente ganhe tempo, mas então Deus, mais à frente, Ele vai e muda o nome de Abraão. Capítulo 17 de Gênesis, você vê do capítulo 1 ao 22, eu não vou ler isso tudo, mas só para que você entenda, Ele chama Abraão e muda o nome de Abraão. Capítulo 17, Abraão ainda se chamava Abrão, e
e Sara se chamava Sarai. Então Deus vai e chama os dois, chama um, depois chama outro e muda o nome dos dois. Para quê? Porque Deus tinha um propósito. E nem o nome antigo Deus queria que fosse o mesmo. É por isso que quando nós vemos na Bíblia, existe uma promessa para a igreja do Senhor, que quando nós chegarmos no céu, Deus vai mudar o nosso nome. Nós teremos um novo nome. Por quê? Porque Deus tem um nome escolhido para mim e para você. Deus tem algo muito melhor do que o teu pai e tua mãe talvez tenha te dado. Tem muitas pessoas que nem gostam do seu nome. Tem nome esquisito, nome feio, junção de nome. Cada nome que você olha assim, um pior que o outro. Junção de Creuza com Neuza, com Joaquim, Gilberto, João. E aí você olha assim, Jesus amado, que nome é esse? Talvez o seu nome não seja bonito, mas Deus vai te dar um nome lindo na glória. Deus, Ele estava preparando Abraão. Às vezes a promessa de Deus, ela demora um tempo. Às vezes Deus permite que você passe dificuldades, porque Ele precisa provar você. A palavra de Deus, ela é bem clara, que muitas vezes o Senhor nos prova como a prata no fogo, para que as suas impurezas elas saiam. E a prata, é engraçado que a prata, quando você coloca ela no fogo e vai aquecendo, as impurezas saem de dentro da prata, elas começam a sair de dentro dela. Por quê? Porque o fogo tem esse poder de purificar a prata. E Deus muitas vezes faz assim conosco. Ele pega a gente e faz uma promessa. Ele fala para a gente: olha, eu tenho isso na tua vida, eu tenho uma obra assim na tua vida, eu vou fazer isso na tua vida. Mas muitas vezes, antes de Deus fazer, Deus prepara a nossa vida para receber uma promessa de Deus. Aleluia. E Deus estava preparando Abraão para receber a sua promessa. Deus estava preparando Sara para receber a sua promessa. Então, por isso Deus faz promessas a Abraão, faz a primeira, faz a segunda. Deus então muda o nome dos dois. Mas Deus não se limita só a isso. Deus também estava preocupado de que eles permanecessem firmes. Porque é muito fácil Deus falar para mim: olha só, Leonardo, amanhã Deus fala que vai abrir, vai te dar uma chave de uma casa abençoada. Amanhã você vai receber isso. Então eu vou glorificar a Deus, vou dormir e amanhã vai acontecer. Mas tem coisa na nossa vida que demora anos, demora meses, demora muito tempo para acontecer. E Deus sabia que a fé de Abraão, que a perseverança, na verdade, de Abraão, de Sara, já havia caído. Então, no capítulo 18, versículo 10, Deus envia 3 anjos a ele. E ao encontrar com aqueles anjos, novamente ele recebe o recado de Deus, que ele teria um filho. E nesse capítulo 18, que Sara ri, porque ela já era velha e não podia ter filhos pela sua idade. Então, aquele anjo fala para ela: por que você ri? E ela fala: não ri. E o anjo fala para ela: você riu. Deus estava preocupado em que a promessa fosse cumprida e que eles perseverassem naquela promessa até que ela chegasse, não importando o tempo. Porque pare para imaginar, uma coisa Deus prometeu algo para mim e daqui a um dia acontecer, mas uma coisa Deus prometeu algo para você e demorar anos para que se cumpra. Eu poderia aqui dar exemplos claros, como de Davi, que foi ungido rei, que recebeu uma unção e depois de anos foi que ele foi reinar. Passou por todo um processo para reinar. José também passou anos, talvez 17 anos, se não me engano, até que a primeira promessa de Deus, os sonhos dele se cumprisse lá no Egito. E a pastora está me lembrando aqui que Abraão foi 25 anos até que a promessa de Deus se cumprisse na sua vida. Talvez você e eu, e é o que acontece com muita gente,
nós acabamos desistindo da caminhada, desistimos de alguma coisa, por quê? Porque aquilo se passa alguns anos e não. E eu queria perguntar nessa noite para você: será que Deus tem prometido ou prometeu algo na tua vida? Que você talvez entrou nesse lugar e você já não está mais perseverante na sua fé, como Deus queria que você tivesse. Eu queria nessa noite te lembrar de que Deus, Ele não é homem para que minta. E se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Então, a gente vê que Deus, em Gênesis 21, lá depois de tantos anos, Deus vai e envia Isaac para Abraão. Mas a gente vê que durante esse processo aconteceram muitas coisas, e é isso que é fundamental para que você e eu, a gente aprenda com a palavra de Deus, que se a gente não andar certos no caminho, a gente corre o risco de não viver a promessa de Deus. E não é isso que Deus quer para nós. É por isso que Deus motivava Abraão de tempos em tempos, continuando a falar da sua promessa, para que Abraão entendesse que a promessa ainda estava. Quando eu parei e observei, por várias ocasiões Abraão quase jogou fora a sua bênção. Porque quando Deus faz uma promessa a Abraão, Abraão estava com Sara. E Abraão, como ele toma Sara como sua mulher, eu tenho certeza que a promessa de Deus não era apenas para ele, mas também para a sua mulher. E quando Deus prometeu isso, Deus levou em conta também ela. Pode para imaginar, e eu vou citar aqui algumas ocasiões em que Abraão, ele cometeu alguns erros, e que quase por causa disso ele perde a sua bênção. Abraão, ele, no capítulo 13, quando o Senhor promete a Abraão, no capítulo 13 nós vemos que ele leva consigo o seu parente. E Deus fala assim: ó, Abraão, sai da sua parentela, da sua terra, e vai para uma terra que eu. Deus não fala para Abraão: olha só, leva um parente contigo, 2, porque eu quero que você saia da tua terra. Não, Deus fala: sai da tua terra e da tua. Ou seja, não era para levar. Você está entendendo isso? Tem situações na tua vida que você vai ter que ir para o deserto sozinho. Não adianta você chamar o irmão ou a irmã, não adianta você clamar por alguém, porque tem situações e tem dificuldades na sua vida que você vai ter que ir sozinho, você e Deus. E a gente muitas vezes quer e pede ajuda, e Deus está querendo se revelar para mim, para você, de uma forma diferente, de uma forma especial, mas você e eu não quer sair da nossa zona de conforto, para que a gente conheça o Senhor na caminhada. A vitória de Abraão aconteceu enquanto ele caminhava em direção à promessa de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, talvez você entrou aqui e Deus está falando para você que parado você não vai ver a promessa de Deus se cumprir na tua vida. Parado você não vai ver Deus agir a mão dele em teu favor. Não adianta bater queda de braço com Deus. Ah, se o Senhor não me der, eu não faço. Se o Senhor não fizer, eu não vou. Porque Deus não age dessa forma. Deus não age como o homem age. Deus não vai agir como muitas vezes o pai faz. A criança faz birra, chora e o pai vai lá e dá. Deus não age dessa forma. E Deus está falando para pessoas aqui: enquanto você não fizer a vontade de Deus, enquanto você não caminhar aquilo que você tem pedido a Deus, não vai acontecer na tua vida. E essa palavra também serve para a minha vida, porque se eu não andar conforme Deus quer, as promessas de Deus também não vai cumprir na minha vida. E outra coisa importante, que
aprendemos com os erros de Abraão é que Abraão desce ao Egito sem a ordem de Deus. Abraão, em determinado momento, ele vai com a sua esposa, com Sara, vai para o Egito, e lá ele encontra-se com Faraó, né? Na verdade os príncipes de Faraó souberam, e ele pergunta a Abraão quem era Sara, porque Sara era muito formosa, Sara era uma mulher bonita à vista. Então ele pede para que se casasse com ela. Abraão, com medo da sua vida e com medo de que a sua mulher morresse, o que Abraão faz? Abraão fala que era sua irmã. Então Abraão, ele entrega a sua mulher como fosse uma irmã. E naquele momento então Deus acomete Faraó e a sua casa com pragas. A Bíblia não relata qual são, mas ao ponto de que Deus se revela para Faraó, e Faraó então fala: por que você fez isso comigo, Abraão? E ele então pede para que seus servos, aquelas pessoas que estavam com ele ali, com Faraó, sai daqui, sai desse lugar, porque você só trouxe maldição para mim. Olha o mau testemunho que Abraão dá. Por quê? Porque Abraão teve medo de dizer que Sara era sua mulher. Ele teve medo de dizer que ele havia tomado ela como esposa. E ele causa todo um transtorno com o Faraó por causa do medo. E quando nós olhamos, uma das grandes atitudes nossas que nos faz muitas vezes ficar pelo meio do caminho é o medo. É o medo e a timidez. Por quê? Porque o medo, ele paralisa a gente. Quantas pessoas não falam de Jesus por medo? Quantas pessoas elas têm medo de falar, de dar um testemunho, de se lançar na obra com medo de retaliação, com medo de... Tem pessoas que têm medo de orar porque acham que se ela orar o demônio vai atacar a família dela, a vida dela. Medo. Pessoas que vivem com medo do diabo, com medo de uma pessoa que talvez é macumbeira ou de outra religião, porque serve a outro Deus, e tem medo de falar de Jesus, com medo daquela pessoa possa fazer com ela. Eu estava vendo esses dias, a juíza que estava, parece, cuidando do caso da Lava Jato, ela mostrou um vídeo que mandaram para ela uma cabeça de porco cortada e um cabelo loiro, uma peruca loira, dizendo que ela ia sofrer e depois ela ia morrer. Se ela é uma pessoa medrosa, o que ela vai fazer? Ela vai sair fora, ela vai ficar com medo, porque estão ameaçando a vida dela. Mas a gente precisa entender que aquele que tem o Espírito de Deus, ele não pode ser tímido. Aquele que tem o Espírito de Deus, ele não pode ter medo das circunstâncias. Aleluia. Embora você tenha tido medo de muitas coisas não acontecerem na sua vida, ou de um mal pior acontecer na tua vida, eu quero dizer nessa noite, o Deus que te chamou, Ele fala para você não ter medo daquilo que você vai passar. Glória a Deus. Não tenha medo de passar pela adversidade. Não tenha medo de enfrentar grandes guerras, grandes decisões na tua vida. Porque quando você entrega o teu caminho ao Senhor, a palavra diz que aquele que confia nele, tudo ele fará. Deus, Ele está preparando na tua vida grandes coisas. Mas você precisa não ter medo de arriscar. Queridos, por muitas vezes na minha vida, quem me conhece um pouco sabe, queridos, eu nunca tive medo de me lançar para um trabalho, não importa onde fosse. Se a pessoa me ligasse de tarde para ir no outro dia para Macaé, eu saía de madrugada, ia no outro dia lá para lutar por uma entrevista de emprego, sem ter certeza de ter um trabalho nas mãos.
porque eu tinha objetivo, eu não tinha medo. Aonde tem que ir para outro estado, eu ia, porque eu não tinha medo, eu me lançava. Muitas pessoas, eu tenho medo de trabalhar, eu não tinha. Agora a gente precisa entender que a gente tiver medo, a gente for tímido, a gente vai deixar de viver muitas coisas boas na nossa vida, porque a gente começa a achar que nada vai dar certo, que nada vai funcionar. É claro que existem momentos em que precisamos pedir a direção de Deus, mas não podemos ser medrosos nas coisas do Senhor. Isso atrapalha a nossa caminhada. Quantas vezes eu tive medo, eu falo por mim, nas coisas do Senhor, por temer ao Senhor, de não entregar algumas coisas que Deus me dava, achando que era coisa da minha mente, de não falar algumas coisas porque eu achava que era da minha cabeça, eu estava pensando. E depois, com o tempo, eu fui entendendo que Deus, Ele fala com a gente muitas vezes, não é só quando você ouve uma voz sobrenatural no teu ouvido. Muitas vezes Deus fala ao teu pensamento, aquilo que você precisa fazer, aquilo que você precisa tomar de decisão. E às vezes a gente acha, não, eu acho que não é Deus não, eu acho que é coisa da minha cabeça. E você vê depois que era Deus que estava falando com você. Está entendendo isso nessa noite? Amém. Outra coisa importante, Abraão errou em que ele não deveria se deitar com a sua serva. Abraão com pressa, Sara com pressa, achando que a promessa não ia se cumprir. Sara então dá a sua serva por mulher. Abraão tem um filho com ela chamado Ismael. E você para olhar que todo pecado ele tem consequências grandes e pequenas. Não importa se o seu pecado você acha que é pequenininho ou grande, o pecado ele tem consequência na nossa vida. E por causa desse pecado, então, acabou se dividindo a casa de Abraão. Sara começou a se desentender com a sua serva, porque ela teve um filho e Sara não. E acabou o momento em que ela acabou sendo fugindo, e Deus manda ela voltar, e daqui a pouco Deus novamente, através de Abraão, manda ela ir, Deus abençoa Ismael. Mas a gente vê que até hoje existe uma divisão naquelas nações. Por quê? Porque por causa do erro de Abraão, que teve um filho fora do seu casamento. Outra coisa importante, Deus desce da terra do sul, Abraão desce a terra do sul, Cádiz e Sur, sem a ordem de Deus, e entrega a sua esposa para o rei Abimeleque. Novamente, então, Abraão com medo, Abraão vai e fala que Sara era sua irmã, não era sua esposa. Então surge um burburinho, os príncipes vão lá falar com o rei, que Abraão tinha uma mulher muito bonita, formosa, e o rei pede para se casar com ela. E Abraão vai, novamente entrega a sua mulher. E aí Deus fala com aquele rei: olha, rei, Deus começa a amaldiçoar a vida daquele rei, fecha a mão daquele rei. Então é necessário que Deus fala com ele que ele estava fazendo algo errado, que aquela mulher não pertencia a ele, mas sim a Abraão. E ele vai lá reclamar com Abraão: Abraão, por que você fez isso comigo, Abraão? Você está trazendo o mal para minha casa. E Abraão, é necessário que Abraão ore para que Deus sare a madre das mulheres daquele rei, para que ele voltasse a ter filhos, para que aquelas mulheres voltassem a ser férteis. Olha quanta confusão por causa do medo, por causa que o tempo foi trazendo a Abraão. Mas Deus insistiu em Abraão, e é por causa disso que Deus, Ele queria fazer algo sobrenatural na vida daquele homem. Deus conhecia Abraão, não era pelos erros de Abraão, mas por aquilo que dentro do seu coração, Deus sabia que existia um homem que era obediente ao Senhor. Glória a Deus. Em momento algum, você vê que dentro dessas atitudes,
Alguma delas foi em desobediência. Talvez por medo, talvez por alguma situação, você vê que Abraão errou. Mas Deus amava Abraão de tal forma que ele não se preocupava com isso. Deus ama você e eu de tal forma que Ele não está preocupado com os seus erros, com as suas quedas. Deus, o que Ele quer de mim, de você? Que você entenda e obedeça a sua vontade. Aleluia. E a gente aprende uma grande lição com isso. Abraão, ele foi talvez um dos homens que foi provado a máxima na sua prova. Talvez mais do que Jó, talvez mais do que qualquer outro. Deus pede. Você pode imaginar, talvez um pouco mais depois de 25 anos, Deus, para você, Abraão, espera 25 anos para que a promessa de um filho se cumpra. Depois que o seu filho cresce, alguns anos, para imaginar, agora Deus vai falar assim: eu quero o teu filho, eu quero que você sacrifique o teu filho. São mais de 30 anos de espera, são muitos anos aguardando para que aquele filho viesse. Quando aquela criança está crescendo, Deus faz e prova Abraão na maior de todas as provas que talvez o homem possa enfrentar. Porque nós sabemos que Abraão amava o seu filho. Abraão esperou tanto por aquela criança que talvez ele daria a sua vida por causa daquela criança, porque aquela criança era muito esperada por ele. E Deus pede a única coisa que havia que Abraão pudesse ter. Deus pede a promessa de Abraão. A única coisa que Abraão tinha era a promessa. Abraão, Deus já falou: Abraão, você vai ser uma grande nação. Abraão ainda não era uma grande nação. Abraão ainda não tinha muitos filhos, ainda não tinha muita descendência. E tudo que Deus tinha prometido para ele, Deus fala agora: Abraão, eu quero de você aquilo, tudo que eu prometi. Eu quero que você sacrifique para mim. Glória. Será que você compreende isso? Aleluia. Queridos, imagine só um homem. Imagine, Bira, tudo que você sempre esperou na tua vida. Deus fala para você: tudo que você esperou agora eu quero para mim. Você me dá? Se abre mão de tudo que eu te prometi, por amor de mim, para não ter nada mais. Será que temos aberto a mão para Deus? Será que temos colocado no altar do Senhor, sacrificado aquilo que mais amamos, para que Deus possa cumprir algo na nossa vida? Quem sabe você hoje entrou nesse lugar e Deus está falando com você: entrega para mim aquilo que você mais ama. Entrega para mim aquilo que você mais tem pedido a Deus. Aleluia. Eu não sei se é um emprego bom, eu não sei se é uma esposa, um casamento, eu não sei se você tem pedido a Deus a salvação do teu esposo, se você tem um filho. Deus, que aqui nessa noite nós entregamos o que há de melhor de nós, assim como Ana entregou, e não Ana Barbosa que está aqui conosco agradecendo a Deus, mas Ana, ela entregou aquilo que ela nem tinha. Ela desejava um filho com toda a sua alma, e ela falou: Deus, se eu tiver isso, eu vou te dar isso. Deus quer que você seja a única coisa, que você, a única coisa que você tenha de importante na sua vida seja Ele. A coisa mais importante e primeira, a coisa que mais tem que ser o alvo da sua vida é Ele. Aleluia. Não é que Deus não queira que você ame o seu filho, não. Não é que Deus não queira que você ame o seu marido, a sua esposa, não. Mas Deus, Ele quer ser prioridade na minha e na tua vida. É isso que
promessa. Deus quer hoje que você entregue no altar dele isso nessa noite, para que ele possa cumprir na tua vida algo que você nem vai imaginar. Abraão não imaginava que hoje eu e você, milhões de pessoas estariam conhecendo a Cristo por causa da sua fé, mas ele não viu. Mas ele um dia ele vai ver, quando ele estivermos no céu, ele vai olhar para mim, para você e vai falar: ah, Senhor, o Senhor cumpriu as suas promessas. Quem sabe você está achando que Deus tem coisas pequenas para você? Eu quero dizer que você está enganado. Deus tem coisas grandes para essa igreja, para você que está nesse lugar. Só que você precisa entregar algo nessa noite. Eu não sei o que é que você precisa entregar, mas Deus está falando no teu coração, está falando dentro de você nessa noite. Entrega a Ele nessa noite, porque quando você entregar, Deus vai vir do céu e vai falar contigo: a minha promessa vai se cumprir na tua vida. Deus vai selar aquilo que Ele prometeu, mas é necessário entregarmos diante dEle. Oh, aleluia, 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 aleluia. Quem sabe você hoje está preocupado com alguma coisa? Eu quero dizer para você: não se preocupe, porque Abraão, quando levantou, ele tomou decisão de entregar, ele levantou a mão para imolar o seu filho. Deus do alto bradou: Abraão, eis que eu tenho visto, Abraão. Oh, querido, a obediência, querido, eu quero dizer para você nessa noite que a obediência ao Senhor, ela vai fazer você viver milagres na tua vida. Então somente obedeça a voz do Senhor. Não questione o tempo, não questione o modo do que você tem vivido, não, porque Deus, Ele está agindo, Ele está te moldando, Ele está trabalhando na tua vida, para que quando você sacrifica ao Senhor o teu melhor, Deus vai vir do céu e vai selar a tua promessa, Ele vai selar a tua vitória, Ele vai fazer algo sobrenatural. Mas é necessário essa palavra na tua vida se cumprir, na minha obediência, obedecer aquilo que Deus quer. Oh, aleluia, 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 Jesus. Deus, 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 Deus. Aleluia. Aleluia, glória. Porquanto agora sei que temes a Deus e não negaste o teu filho, o teu único filho. Aleluia. Então Abraão e seus olhos, levantou os seus olhos e olhou, e eis que um carneiro estava de trás dele, travados pelo chifre no mato. E Abraão tomou o carneiro e ofereceu o holocausto no lugar do seu filho. Aleluia, Senhor. Aleluia. Deus, Ele sabe o que faz, querido. Eu não sei como Ele vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer na tua vida. Está demorando para acontecer, eu sei que está demorando para acontecer, mas você precisa nessa noite crer. E eu queria nessa noite nós vamos cantar louvor, mas eu queria citar a vida de um homem chamado Saul. Saul tinha promessas de Deus na sua vida, mas Saul, por não obedecer a Deus, ele perdeu o seu reinado, ele perdeu a sua promessa. E eu quero que nessa noite você grave isso na tua mente, na tua memória, que o Senhor, eu não sei o que Ele vai te pedir nessa noite, mas eu sei que Deus quer que nós obedeçamos a sua palavra. Aleluia. Se essa palavra falou no teu coração, eu quero que você fique de pé. Glória.